Boa tarde a todos, penso que já podemos dar início. Estamos aqui reunidos para mais uma conversa realizada no âmbito dos 50 anos da Faculdade de Economia. Eu agradecia a presença de todos aqui. Hoje vamos falar sobre a economia e sociedade digital. Comigo tenho o Dr. Rui Lourenço, a doutora Susana Peralta e o Dr. Pedro Torres. Eu vou começar por apresentar só um pouco este painel, que é bastante diversificado. O Dr. Rui Lourenço é professor auxiliar da Faculdade de Economia e investigador do Center for Business and Economics Research, aqui da Universidade de Coimbra. Na sua investigação tem trabalhado temas relacionados com a transformação digital da administração pública, democracia digital e administração pública aberta. Foi técnico especialista no Gabinete da Ministra da Presidência e Modernização Administrativa, onde acompanhava os temas relacionados com as tecnologias de informação na administração pública. Muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Dr. Pedro Torres é professor auxiliar na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra também e membro associado, peço desculpa, e membro também do Center for Business and Economics Research, além de ser membro da direção da Associação para a Extensão Universitária, onde coordena e leciona diversos cursos. Investiga temáticas como a influência do contexto no processo de empreendedorismo, marketing digital, estratégia competitiva e inovação. Muito obrigada por estar aqui connosco também. A doutora Susana Peralta é professora associada à congregação na Nova School of Business and Economics, é especialista em economia pública e economia política, com investigação publicada em diversas revistas internacionais de renome. É coordenadora do projeto Portugal Balanço Social e escreve semanalmente no Jornal Público e faz comentário também semanal na RTP. Muito obrigada por estar aqui connosco, doutora Susana. Então, eu se calhar começava exatamente por questioná-la. Quando falamos de economia digital, não estamos só a falar de empresas que fazem da tecnologia a sua atividade, estamos a falar de transição digital de uma forma mais ampla. Na sua opinião, o que é que tem mudado nos últimos anos, especialmente desde a pandemia e de todas as transformações que isso nos trouxe? Está bem assim, não é? Tenho este micro. Sim, bem, está olá, ótimo. Boa tarde. Queria cumprimentar todas as pessoas aqui na audiência. Queria também dizer que para mim é um gosto enorme estar aqui na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, que é uma vergonha porque nunca aqui tinha estado. Portanto, esta ocasião é mesmo única e, além disso, assim, num dia de primavera e tudo, é mesmo um prazer. E, obviamente, dar os parabéns à Faculdade, a esta instituição, pelos 50 anos, 5 décadas de vida é suficientemente antigo para ser mais antigo do que eu e, portanto, parabéns. Bom, então, para responder à pergunta, relativamente... Por isso, obviamente, que a economia digital não é apenas... Não diz respeito apenas às empresas que produzem conteúdos digitais ou que produzem software. Portanto, não diz apenas às empresas que estão nesse setor. Longe disso, aliás, nós o que estamos à espera com os objetivos de transição digital da União Europeia, que aliás estão incluídos no PRR, fazem parte dos objetivos expressos do PRR e têm até mínimos, não é, de despesa. Depois pode haver muita imaginação na maneira de classificar a despesa de PRR, mas há objetivos mínimos da parte da União Europeia para a transição digital. Estamos a falar de um modo de funcionar das empresas todas, de todos os setores, que é um modo de funcionar mais digital. E, por exemplo, podemos pensar desde logo no próprio setor do ensino, não é? Que sofreu uma enorme digitalização nos últimos anos e desde logo no momento da pandemia. Portanto, estamos a falar de facto de algo que se espalha a toda a nossa vida. O que é que aconteceu na pandemia? O que aconteceu na pandemia foi que nós fomos obrigados de maneira muito abrupta, enfim, obrigados não só por comportamentos pessoais, por decisões pessoais de autoproteção, mas também depois por regras impostas pelos governos, a transferir uma parte substancial da nossa atividade para o digital, mas isso tem consequências muitíssimo desiguais. Tem consequências... O digital em si é obviamente uma oportunidade e, aliás, na pandemia foi uma enorme oportunidade. Foi aquilo que nos permitiu, apesar de tudo, atravessar esta pandemia mantendo o nível de atividade substancial, sobretudo no setor dos serviços, que são aqueles que é aquele que se consegue fazer online, não é? Não se consegue, por isso o setor secundário das indústrias não consegue trabalhar online, e obviamente o primário também não, ninguém produz cenouras digitalmente.
Mas de facto no setor dos serviços isso foi possível, e ao ser possível, obviamente que isso e no setor dos serviços também no comércio já agora, não é? Isso obviamente fez uma almofada enorme à crise, e isso é bom, quer dizer, nós preferimos isso do que uma situação em que tínhamos de fechar muito mais setores por não termos essa possibilidade de mover para o digital. Mas eu julgo, apesar de haver a parte de ter sido abrupto e mal preparado, e não podia ter sido feito de outra maneira, não, isto não é uma crítica, não, ou seja, fazendo a transição digital que se espera na nossa economia, obviamente que poderá ser menos desigual do que aquela que aconteceu durante a pandemia, mas eu julgo que ainda assim há mensagens da pandemia que vão prevalecer relativamente à enorme desigualdade digital, e a enorme desigualdade digital é, em primeiro lugar, que é o setor dos serviços que, sobretudo, beneficiou do digital, sendo que, atenção, a tecnologia, porque pronto, não vou entrar aqui também em grandes detalhes, mas quer dizer, uma coisa é beneficiar do digital ou de trabalhar online, e outra coisa é o impacto da tecnologia. A tecnologia está muitíssimo presente também nos outros setores da economia, no setor primário, no setor secundário, como é evidente, com a robotização e tudo o resto. E que também traz enormes desigualdades aí, semelhantes de uma certa maneira, não é? Portanto, a tecnologia, seja a transição para o trabalho mais online, para apoiarmos mais no digital, seja pelo mecanismo da automação na produção dos setores que não podem trabalhar online, como o secundário e o primário, serve sobretudo certas pessoas, serve sobretudo as pessoas mais educadas, que foram, por exemplo, desproporcionalmente nos setores dos serviços, aqueles que puderam continuar a sua atividade online, como presumivelmente todos nós aqui nesta audiência, e com isso conseguimos não perder rendimento ao longo dos anos da pandemia. É sabido que a automação nos setores secundário e primário gera um buraco na procura por competências, sobretudo no meio, não é? Portanto, tem aquela, é uma força polarizadora do mercado de trabalho, isso também tem os seus problemas. E depois, a própria transição, isto eu estou a ver ao nível das pessoas que trabalham, não é? Portanto, das competências das pessoas. E depois, na transição das empresas, e isso também foi evidente na pandemia, e aliás, não é por acaso que, quer dizer, quando nós olhamos para isto à escala global, por exemplo, a Amazon, que multiplicou por 2 a receita e não sei o quê, portanto, é uma transição que é muito mais fácil, que no fundo favorece os incumbentes gigantes, não é? Portanto, favorece as grandes empresas. E isso aconteceu também aqui, quando nós, durante a pandemia, por exemplo, quando todo o comércio estava encerrado, exceto obviamente o comércio essencial, as compras online, só as marcas mais importantes é que conseguiam ter uma presença online que nos permitia comprar, sei lá, roupa, sapatos, essas coisas que nós deixámos de poder comprar fisicamente. E portanto, de facto, esse parece-me que é o grande desafio digital. Não é uma razão de maneira nenhuma, longe de mim, para nós o abandonarmos, e é evidente que ao fazer isto de maneira mais suave do que aquilo que foi feito na pandemia, que foi completamente da noite para o dia, podemos pensar em maneiras de o tornar menos desigual, mas eu julgo que é muito difícil. Ou seja, eu acho que é algo de não é que eu acho, tenho a certeza, algo de estrutural nesta mudança do nosso modo de produzir, que é gerador de grandes desigualdades, e isso é algo que nós temos de resolver através da política. Não vamos, obviamente, parar o progresso. Enfim, eu certamente não iria por aí. Pegando aqui no que estava a referir, doutora Susana, até a respeito dos serviços e do que é que isso implicou nos serviços. O Dr. Rui Lourenço trabalha muito o tema da administração pública. Neste serviço em específico, ou seja, nos serviços públicos, como é que podemos dizer qual é o estado atual da digitalização, da transição digital? O que é que podemos dizer dos serviços? Houve, de facto, uma evolução? Ou, por outro lado, as mudanças que fomos todos nós obrigados a fazer mostraram as fragilidades dos serviços? Então, muito boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar aqui nesta mesa e poder contribuir também para esta celebração dos 50 anos da minha faculdade. E, evidentemente, eu vou centrar um bocadinho todas as minhas intervenções na administração pública, que é aquela área que eu conheço melhor. E a primeira mensagem que eu gostava de passar é que talvez nem toda a gente tenha consciência, mas em geral, nos diversos rankings internacionais, a administração pública portuguesa surge relativamente bem classificada. E, portanto, eu diria que quando começou esta pandemia, digamos assim, foi
possível aproveitar algumas das boas práticas e dos componentes fundamentais que a administração pública portuguesa já tinha para ultrapassar as grandes dificuldades. Isto, obviamente, estou só a cingir-me, ou fundamentalmente a cingir-me àqueles aspectos mais administrativos. Não estou a falar, obviamente, da prestação direta de cuidados de saúde, que isso é uma área específica, ou até da educação. Portanto, estou a falar mais daquela parte, digamos, administrativa ou burocrática. Os serviços digitais públicos online. E, portanto, quando houve este impacto, isso permitiu, por um lado, verificar algumas vulnerabilidades, algumas das quais se mantêm e até se acentuaram, no que diz respeito à prestação de serviços, mas também reconhecer alguns pontos fortes que a administração pública portuguesa tem, no que diz respeito ao digital, e, por outro lado, identificar também algumas potencialidades que ainda hoje, algumas eu diria que foram atenuadas, mas ainda há outras potencialidades que ainda hoje estão a ser exploradas, digamos assim. No que diz respeito às vulnerabilidades, elas também têm alguma coisa a ver aqui com aquilo que foi referido anteriormente, que tem a ver, por exemplo, com a questão das competências digitais. Portanto, isto é uma vulnerabilidade não só do ponto de vista interno da administração pública, é difícil a administração pública contratar especialistas nas áreas TIC para desenvolver soluções, e não é só a concorrência externa das empresas, também é a concorrência interna da própria administração pública. Há várias administrações públicas dentro da administração pública e, portanto, há setores que conseguem ir roubar, aqui entre aspas, técnicos especializados a outros organismos que depois não têm hipótese de os contratar. Mas depois tem aqui um outro problema, é que, ao contrário, por exemplo, dos serviços, no caso da administração pública, os serviços digitais que são disponibilizados, ou os serviços da administração pública, têm que ser de utilização universal. E, portanto, a administração pública não pode, em princípio, dizer este serviço só é prestado digitalmente, ponto final. E, portanto, tem que desenvolver depois estratégias de mediação digital e por aí fora, que tem desenvolvido, portanto, os espaços de cidadão são um bom exemplo, mas, portanto, tem digamos assim, essa grande dificuldade das competências. E depois, se é verdade que disponibiliza já hoje em dia muitos serviços digitais que ainda estão a ser desenvolvidos, tem depois algumas vulnerabilidades, por exemplo, no ponto de vista do back-office. Isto é, daquilo que nós não vemos, que eu costumo distinguir um bocadinho entre o interface, os serviços digitais como interface, que são sofisticados e que nós muitas vezes desconhecemos, e depois aquilo que se passa no interior desses serviços, portanto, digamos, os processos internos a esses serviços. E aí sim é que se descobriu, enfim, e continua a descobrir, que é, digamos, uma das vulnerabilidades que a administração pública tem. Desenvolve muito bem serviços digitais para o exterior, mas depois internamente, as suas bases de dados, a sua interoperabilidade, é um bocadinho, está um bocadinho aquém daquilo que seria desejável. E depois, também, como eu disse, revelou alguns componentes potenciais que podem inclusivamente ser utilizados pelo setor privado, nomeadamente, por exemplo, a questão da autenticação, da assinatura digital, que era algo que já existia, mas que foi muito potenciado nas soluções que surgiram com a pandemia, mas também revelou, ou tem vindo a revelar alguma dificuldade, por exemplo, relativamente a questões de cibersegurança, ou seja, eu diria mais alguma preocupação. Eu diria que, por exemplo, a questão da cibersegurança é paradigmática, porque... Diga. Mas para esse assunto eu queria aproveitar, já que falava das vulnerabilidades internas dos próprios sistemas, porque o Dr. Pedro Torres também tem investigado a questão da inteligência artificial. No que respeita a isto da gestão de dados, das bases de dados, isso poderia ser um trunfo utilizado pelo governo, pelas instituições, para ajudar a colmatar este tipo de problemas aqui referidos? Obrigado, Sofia. Boa tarde a todos. Também agradeço o convite para estar aqui nesta conversa e para dar o meu contributo. Começando um bocadinho atrás e falando também da pandemia, eu acho que a pandemia basicamente acelerou aquilo que era um processo de transição digital, acelerou muito. Essa transição foi, em grande parte, muito visível na parte da comunicação, quer nas aulas, quer nos serviços. O teletrabalho é uma consequência também disso e que resulta disso, mas também nos levou a comprar muito online e levou precisamente as empresas a conseguirem obter muito mais dados para trabalhar, dados que depois podem ser trabalhados com ferramentas ligadas à inteligência artificial.
Mas antes de falar da inteligência artificial, também queria falar aqui de um tópico que a Susana há bocado introduziu, que é das desigualdades, e dar aqui um pequeno exemplo também mais concreto, porque eu acho que se fala muito de transformação digital. O meu foco são mais as empresas e menos a administração pública, mas acho que também se aplica em parte. E quando nós falamos de transformação digital, estamos a falar de um chapéu que abrange muitas coisas. E a transformação digital são coisas diferentes, consoante o tipo de empresas. Falámos de empresas de serviços e de outras que vendem produtos. E fala-se muito se vamos competir, se as empresas vão passar a ter plataformas ou se vão continuar a competir da forma como estão a competir, se vão basear-se mais em ecossistemas. Ou seja, há aqui muitos temas que nós podemos falar e que eventualmente não vão desaparecer todas as empresas e não vão todas transformar-se da mesma forma. Portanto, acho que este é um tópico importante. E a própria inteligência artificial, eu acho que vai ser usada por todas, mas de formas diferentes também. Em relação ao teletrabalho, e à questão das desigualdades, queria dar aqui um exemplo concreto e que ainda há pouco tempo falei com uma empresa que adotou isso. Ou seja, na realidade há aqui muitas oportunidades, há muitas questões, ou seja, não é bom nem é mau. De facto, por exemplo, entre o balanço entre a vida e o trabalho pode ter efeitos positivos, pode ter efeitos negativos, dá-nos maior flexibilidade, podemos trabalhar em qualquer lado, há pessoas que não tinham acesso a trabalhos que agora têm acesso a trabalhos, temos mais pessoas a trabalhar em empresas de outros países, em Portugal. Isto altera um bocadinho as condições de remuneração, etc. Levanta essa questão. Também cria problemas, como, por exemplo, como nós sabemos, é mais difícil separar aquilo que é um horário de trabalho do tempo de lazer. Deixa de haver essa barreira e, portanto, também tem aqui efeitos negativos. Depois há a questão das desigualdades que isso traz, por exemplo, numa empresa, e muitas empresas acontece assim. Imaginem uma empresa industrial, quem está na parte administrativa pode estar em teletrabalho, quem está no chão de fábrica não pode estar em teletrabalho. E, portanto, é uma desigualdade na própria empresa que é criada e que soube há pouco tempo que algumas empresas estão neste momento a dar mais dias de férias a quem não pode passar para o teletrabalho. Porque uma das coisas que de facto se alterou é precisamente a proposta de valor no que diz respeito ao trabalho. E hoje em dia, muitas das pessoas quando vão procurar um novo trabalho ou quando vão a entrevistas de emprego, uma das perguntas que fazem é quantos dias de teletrabalho vão ter. Ou seja, isto passou a ser parte da proposta de valor. E é algo que as empresas estão a usar e estão a incorporar. E não é possível fazê-lo de igual forma para todos. Portanto, levanta aqui muitas questões. Em relação à inteligência artificial, ou seja, existindo mais dados para trabalhar e também com os desenvolvimentos, há um desenvolvimento muito recente, que é o ChatGPT, que todos devem já ter ouvido falar, e que já está muito rapidamente a criar transformação. Aliás, posso-vos dizer, assim, para dar alguns números, o ChatGPT em 5 dias tinha 1 milhão de utilizadores, o Spotify demorou 150 dias a ter 1 milhão de utilizadores, o Instagram demorou 75 dias, ou seja, 5 dias a ter 1 milhão de utilizadores é uma coisa de facto incrível, vai afetar imenso algumas indústrias, como a da educação, por exemplo. Acho que de uma forma positiva, acho que tudo o que é progresso e nós temos que aproveitar, mas temos que ver como trabalhar com ele, criar políticas para a inteligência artificial. Acho que é ou seja, quando as coisas vão acontecer, nós estamos a ser um bocadinho ultrapassados pela realidade. Ou seja, neste momento é necessário criar uma política para isso, explicar aos estudantes como é que podem usar estas ferramentas, porque vão passar a usar estas ferramentas. As empresas, esta ferramenta surgiu há 2 meses, muitas empresas já estão a utilizar, não sei se a administração pública já está a utilizar, mas de facto é uma ferramenta útil. Há plataformas de pesquisa como a Bing, que já está a incorporar a inteligência artificial e, na realidade, mostra que esta evolução tão rápida também cria aqui desafios e mesmo quem está muito confortável com a Google está a enfrentar agora desafios provocados pela inteligência artificial. As empresas, para utilizarem, a maior parte diz que quer utilizar a inteligência artificial. Acho que a pandemia também nos obrigou a pensar mais estrategicamente, em pensar em algo que nós não conseguimos completamente prever, mas que temos que antecipar e que temos que nos preparar. E não é só nessa parte das pandemias, mas também na parte do desenvolvimento tecnológico. Dos serviços públicos também pode ser importante usar esse tipo de ferramentas? Pode ser uma mais-valia? Claramente que é importante. Não queria aqui antecipar aquilo que o Rui vai dizer, mas nós notamos que quando acedemos aos serviços da administração pública, eles estão muito dispersos. E para o utilizador tem muita dificuldade em saber onde é que vai encontrar a informação.
Ora, aquilo que, por exemplo, está a fazer uma plataforma como a Bing, com o ChatGPT, que foi criada há relativamente pouco tempo, é precisamente incorporar e na pesquisa direcionar logo para o sítio certo. Ou seja, se eu quiser fazer alguma coisa junto à administração pública, eu já se calhar deviam estar a pensar em fazer nos sites da administração pública essa ligação que permitia ter ali aquele apoio da inteligência artificial para me redirecionar para onde preciso e para eu poder interagir e não estar a perder tanto tempo a consultar tantos sites e chegar ao fim não saber o que é que vou fazer e ter que me deslocar a um departamento da administração pública para me dizerem o que é que devo fazer. Portanto, claramente que terá efeito. Há outros, a questão dos dados e da inteligência artificial vai nos tornar mais eficientes, vai nos permitir responder melhor a determinadas situações. Como eu disse há bocado, é necessário uma política para isto, mesmo em termos de emprego também, e da forma como nós recrutamos e como se recruta para a administração pública. Podia falar mais sobre isso, não sei se agora se quer passar agora, a palavra. sim, não, mas antes de avançarmos, sim, eu ia aqui perguntar à doutora Susana, esta questão que falamos, por exemplo, aqui era no caso da inteligência artificial, da acessibilidade dos serviços, como as pessoas acedem aos serviços, de que forma, ou seja, no fundo há aqui uma desigualdade, como dizia o Dr. Rui Lourenço há pouco, que não é possível uma transição digital total, porque há muitas pessoas que ainda têm um baixo nível de literacia nesse aspecto. Como é que se combatem essas desigualdades? Essa é a desigualdade do lado do utilizador, não é? Não é sim, exatamente. Sim, sim. Como é que se combatem? Eu acho que vai haver sempre um problema, ou seja, eu acho que há coisas que o Estado tem a obrigação de colmatar, ou seja, não pode haver, sei lá, por exemplo, as nossas obrigações tributárias não podem ser exclusivamente online, porque há pessoas que efetivamente no online não se entendem e, portanto, tem que haver... o Estado tem a obrigação de estar presente e de ajudar as pessoas. Agora, isso também gera já agora oportunidades de mercado privado, não é? Há muita gente a fazer as declarações online que cobra por isso. Mas quer dizer, o Estado tem uma obrigação evidente de estar presente nisso, porque não pode deixar as pessoas mais vulneráveis dependentes de pagar um serviço privado desse tipo. Se bem que essas pessoas também não têm assim grandes obrigações declarativas ao nível da autoridade tributária, mas, por exemplo, ao nível da Segurança Social têm, e isso é um problema grande que nós conhecemos, que está, aliás, estudado na literatura, de acesso, por exemplo, às prestações sociais devido às dificuldades às dificuldades burocráticas do desenho das próprias políticas. E, obviamente, que se nós transitarmos tudo para o online, isso vai criar ainda mais uma camada de exclusão. E, portanto, aí o Estado parece-me evidente que tem a obrigação de resolver esse problema. Agora, isso não resolve um outro problema enorme, que é, por exemplo, o problema, por exemplo, dos livros, não é? Vamos imaginar, ou seja... obviamente que o advento de plataformas como a Amazon e outras, mas sobretudo a Amazon, mata comércio local de livros, e não só, já agora, porque a Amazon vende tudo. Portanto, as pessoas que não tenham essa facilidade de comprar online, eu não sei, eu acho que sinceramente que as gerações resolvem isso, mas eu acho que nas próximas décadas ainda vamos ter que viver com esse problema, e essas pessoas podem vir a ver-se excluídas ou podem vir a ter imensa dificuldade, porque antes a pessoa podia ir a uma livraria física e depois encomendava um livro, e se calhar podia demorar meses, mas ia ter. E se a pessoa não tem acesso, enfim, dificulta. Portanto, eu acho que esse é um desafio, e acho que é um desafio que o Estado só vai poder colmatar, ou só tem a obrigação de colmatar, e só vai poder colmatar, porque nós não vamos poder ter o Estado agora a resolver os problemas de literacia digital, de acesso a tudo. Portanto, o Estado só vai estar a fazer isso naquilo que é essencial, e mesmo aí não é claro que o faça cabalmente, atenção. Mas esta info-exclusão acaba também por poder transformar-se num problema para a nossa economia, até porque nós, em Portugal, a nossa economia é constituída por micro e pequenas empresas, sobretudo, e essas empresas, nos setores mais tradicionais, também têm dificuldades em fazer a transição digital ou em incorporar tecnologias. Portanto, poderá ser um problema a longo prazo, a nível da sustentabilidade das nossas empresas? A longo prazo eu não sei, porque a longo prazo provavelmente essas empresas morrem e depois, quer dizer, nascem outras, não sei. No curto prazo certamente que há um problema de transição, e isso viu-se durante a pandemia. Nós vimos duas coisas, na verdade, que eu há bocado me esqueci de referir, mas é muito interessante que a queda do PIB no segundo trimestre de 2020, eu agora já não tenho os números, já os soube de cor, eu já me esqueci da pandemia, o meu cérebro fez-me esse grande favor.
deixar para trás essa fase completamente negra das nossas vidas, mas estou a exagerar. O segundo trimestre de 2020, a queda do PIB foi para aí 16%, acho eu, em termos homólogos. E depois, no primeiro trimestre de 21, que foi quando voltámos a ver-nos, por isso foi quando houve outra vez um novo confinamento, com escolas encerradas e não sei o quê, foi para aí metade disso. E, portanto, isso mostra duas coisas. Mostra que nós aprendemos a viver com aquelas restrições, nós, coletivamente, e as empresas, porque as empresas são feitas de pessoas, não é? E, portanto, as empresas aprenderam, mas isso quer dizer que houve pessoas com diferentes competências em cada empresa que conseguiram montar maneiras de ganhar dinheiro, apesar de tudo, de continuar a sua atividade online, nos setores dos serviços, que são aqueles onde é possível. Portanto, mostra isso, mas depois também é verdade, como eu já tinha referido, já foi aqui referido várias vezes, que de facto quem tem mais capacidade para fazer isso são as empresas maiores que conseguem ter um site, por exemplo, não é? Agora, nós também vimos o desenvolvimento do comércio digital em empresas que antes não estavam no digital. Portanto, as grandes marcas e não sei o que estavam obviamente no digital, mas houve muitas empresas pequeninas que acabaram por desenvolver um canal digital para os diretos conseguir, no Facebook também de venda. com Facebook e usando até várias plataformas onde é mais fácil chegar aos seus clientes, mas, portanto, isso quer dizer quer dizer, felizmente, não é? Todas as empresas, mesmo as mais pequenas, desde que tenham competências lá dentro, conseguem adaptar-se. Agora, também é verdade que esta economia do digital é uma economia de superestrelas, ou seja, da superstar economy. É uma economia que gera gigantes, não é? Pela própria natureza da economia dos baixos custos marginais, portanto, é uma economia de quase monopólios naturais. Não vamos agora debater se não são monopólios naturais, também não interessa muito. O ponto é que para se construir, para se conseguir ser grande no digital, há um enorme investimento fixo e depois há custos variáveis muito baixos, custos marginais muito baixos de crescer. E isso é uma estrutura tecnológica que gera gigantes e que gera incumbentes. Ou seja, pode até haver um motor, eu não percebo nada de tecnologia de inteligência artificial, não tenho qualquer pretensão, mas o facto desta tecnologia gerar incumbentes quer dizer que os grandes incumbentes do mercado, a Amazon, a Google, o Spotify, pode até haver plataformas potencialmente melhores que não consigam vingar porque não geram escala, porque de facto é uma economia de incumbentes e de inércia e que tem dependência, ou seja, que o passado determina o futuro e isso gera obviamente enormes, é potencialmente gerador de enormes ineficiências também, e não ineficiências relativamente ao mundo pré-digital, mas ineficiências relativamente àquilo que podia ser um mundo digital sem estes problemas. Portanto, é uma economia muito pouco competitiva, a verdade é essa. Pronto, e já não sei porque é que eu entrei... e portanto... Não, e portanto eu acho que isto é algo... Mas há um livro até do Tirol, não é? Sobre isso, sobre o Tirol, enfim, é um economista, tem o prémio Nobel, acho que é o homem que mais publicou papers. Ele tem um livro sobre isso, sobre este problema das economias das plataformas, que é de facto um problema que nós vamos enfrentar, ou seja, o mundo está-se a tornar menos concorrencial. Nós estamos a viver num mundo onde há cada vez mais poder de mercado, de maneira geral, e o digital, até ver, podemos estar todos enganados também, porque o digital tem esta capacidade de nos trocar um bocado as voltas, mas até ver é uma força que vai de encontro, que vai reforçar este problema dos conglomerados, das integrações verticais e horizontais e não sei o quê, portanto, deste mundo com menos poder de mercado, um mundo, no fundo, menos concorrencial no qual nós vivemos. E lá está, quando nós olhamos para o que aconteceu na pandemia e para esta coisa que toda a gente está sempre a falar, ao nível mundial, do crescimento nas grandes fortunas, também tem muito a ver com isso. Portanto, tem muito a ver com esta economia em que, de facto, são economias são economias de torneio, não é? São economias em que há um grande ganhador em cada mercado e esse grande ganhador fica com quase tudo. E eu não sei muito bem como é que isso se resolve. Enfim, sei, quer dizer, isso tem que ser a política, não é? Isso tem que ser pela política. Eu acho que nós não devemos deitar fora nunca esses ganhos coletivos desde que os possamos redistribuir pela política. Senão, mais tarde ou mais cedo, a política dá cabo desses ganhos coletivos, acho eu. Dr. Rui Lourenço, passando aqui, não sei se há algum elemento em específico que a doutora Susana disse que queira comentar, se não eu ia fazer uma nova questão. Ok. Talvez 2 ou 3 aspectos, também um bocadinho a ver com a inteligência artificial, mas relativamente, por exemplo,
à questão das competências digitais, nós em Portugal temos números, por exemplo, cerca de 80% dos adultos já acederam à internet. Portanto, há 20% que nunca acederam. Mas se formos ver a estratificação por faixas etárias, são claramente acima dos 55, só aí é que se começa a haver uma quebra dos 100%. Mas, se olharmos para outro indicador, que é o das competências digitais básicas, aí os números já são muito diferentes, já são quase 45% da população adulta não tem competências digitais básicas. Portanto, há ali uma... Se nós olharmos só para a utilização da internet, temos aqui, é um indicador enganador, portanto, porque há muita utilização da internet, que é muito esporádica e que é feita para determinadas atividades que, no fundo, são quase só lúdicas ou predominantemente lúdicas e, portanto, se nós estamos a falar de utilização de serviços digitais, sejam públicos ou privados, pouco interesse, digamos assim, ou pouca vantagem tem. E isso é um contexto que, por exemplo, para a administração pública portuguesa, mais uma vez, mas também para as empresas, torna difícil, perde-se logo quase 50% do mercado potencial. Portanto, pessoas que não têm realmente competências digitais básicas, portanto, não sabem procurar informação, não conseguem fazer uma cópia de um ficheiro, não conseguem enviar um e-mail, coisas desse género. Portanto, que nós aqui todos nesta sala, para nós nem sequer provavelmente pensamos nisso. E, portanto, isto era só para contextualizar um bocadinho, lá está, é uma das grandes dificuldades para as empresas, mas também para a administração pública em particular. Depois, sobre a inteligência artificial, eu tive a oportunidade, e agora aqui falando da administração pública, de lançar, portanto, estar na Gênesis, um programa da FCT que financiou parcerias entre universidades e organismos da administração pública em projetos de inteligência artificial e ciência dos dados. Em 2018, teve 2 edições, 2 financiamentos, 2018 e 2019, e confesso que o mais difícil foi convencer os organismos da administração pública a participar, a estabelecer parcerias, porque havia muito receio. Foi na altura também que se falou muito do RGPD, e, portanto, qualquer organismo da administração pública tinha os seus dados, sabia que tinha muito potencial, e há um enorme potencial de utilização de inteligência artificial, técnicas de inteligência artificial na administração pública, em todas as áreas, mas tinha sempre receio. Precisamente nessa altura coincidiu, como eu disse, com o lançamento do RGPD, e qualquer gestor, diretor, dirigente de um organismo da administração pública tem receio de que, se fizer alguma coisa que depois não cumpra todos os requisitos, isso na semana seguinte está nos jornais e pode ser extremamente penalizador. E eu, inclusivamente, enfim, não vou falar muito sobre isso, mas recordo aqui o que aconteceu com o INE, que ainda está em fase digamos, de revolução, aquela questão da contratação de um serviço que, no fundo, era um serviço que não era da inteligência artificial, mas era um serviço cloud, e que depois está na praça pública. Eu, do ponto de vista técnico, sinceramente, não vi nenhum problema, mas é um tema sensível, o acesso, a forma como os dados são tratados, como são armazenados na administração pública. E, portanto, isso era, digamos assim, um grande obstáculo. E isso remete para uma outra questão, que tem a ver um bocadinho com o ChatGPT, com o desenvolvimento da inteligência artificial. Já na altura se dizia que os 2 grandes polos de desenvolvimento da inteligência artificial seriam os Estados Unidos e a China. Porquê? Por 2 ordens de razões. E porque não a Europa, mas por 2 ordens de razões. Primeiro, porque tinham um grande volume de dados disponíveis, nomeadamente na China. Portanto, e não havia grandes problemas de partilha de dados entre organismos, recolha de dados e por aí fora. E nos Estados Unidos, porque lá está, as grandes empresas do digital que fazem essa grande recolha de dados são todas americanas. E, pelo contrário, e isso também era um bocadinho, enfim, isso explicava um bocadinho também o receio da administração pública, na Europa a grande preocupação era a proteção dos dados, era a estratégia, era o plano, era a regulamentação. Nos Estados Unidos e na China era a implementação. E nós, o ChatGPT e outros que vão surgir, portanto, já está a haver movimentos também de desenvolvimento de ferramentas semelhantes na China, portanto, ancoradas nos dois, na grande empresa de comércio eletrónico e nas grandes empresas de redes sociais, mas, portanto, nós aqui vamos, penso eu, chegar a um ponto em que vamos ter muitas estratégias, muitos regulamentos, muitos planos de ação, muitos think tanks, muitos high-level groups a discutir
os efeitos, os problemas, os potenciais e por aí fora, e quando olharmos para o lado vemos que já está tudo, as ferramentas já existem e nós não as desenvolvemos, mas vamos estar a utilizar as que outros desenvolveram. É isso. E, portanto, digamos, foram essas as reflexões que me suscitaram as duas intervenções anteriores. Sim, eu passava aqui agora ao Dr. Pedro Torres, porque enquanto referia a realidade noutros países, nomeadamente na China, nos Estados Unidos, eu estava aqui a olhar para as minhas notas e recordar-me de um dado que li na Eurostat, que Portugal, apesar disto ser surpreendente, Portugal surge em segundo lugar na percentagem de empresas que utilizam inteligência artificial, ou seja, apenas a Dinamarca está à frente. Isto mostra que, na verdade, estamos um bocadinho mais avançados do que aquilo que se pensa, ou é um dado que deve ser olhado com cautela? Acho que deve ser olhado com cautela com quase todos os dados, mas eu gostava de voltar aqui um bocadinho atrás e à questão das desigualdades também que foi falada, e também há aqui, de facto, oportunidades, e neste momento, por exemplo, no marketing digital, e o marketing neste momento é digital. Isso dá uma oportunidade a todas as empresas usarem ferramentas que são iguais para todos, enquanto anteriormente pequenas empresas não tinham a hipótese de fazer campanhas como faziam as grandes empresas. Agora fazem exatamente o mesmo com as mesmas ferramentas. Temos o fenómeno dos influenciadores digitais, em que também temos pessoas que aparecem do nada e que de repente são fenómenos e têm imensos seguidores e que conseguem, e novos negócios que estão a aparecer todos os dias ligados ao digital, também não só ligados a estas novas tecnologias de comunicação, mas a outras, a robótica, etc., a impressão 3D. Em relação a esta questão, e que eu acho interessante também da China e dos Estados Unidos, porque é um debate, de facto, que existe atualmente, até porque a China tem um controle muito grande e, portanto, pode estar a usar as tecnologias, fala-se do Big State, não é? Que vai controlar tudo, e também se fala de outro polo, que é o Big Tech, e termos o Big Tech a controlar tudo, e, de facto, nós temos 5 empresas nos Estados Unidos cuja capitalização corresponde a cerca de metade do orçamento de toda a União Europeia. Portanto, isto só para nós vermos a dimensão. Portanto, há de facto aqui questões. Há questões que implicam regulação, mas, da minha perspectiva, andamos já atrás daquilo que nós devíamos estar a fazer. Ou seja, a questão da estratégia é importante, nós devíamos estar a antecipar, nós estamos a ser surpreendidos com aquilo que está a acontecer, estamos a pensar em problemas, se calhar há 2 anos, e já estamos atualizados. Porque neste momento já há outras questões. A implementação... Só para esclarecer, nós estamos atualizados, nós, União Europeia, ou nós, Portugal? Nós, União Europeia, neste caso está a falar em grandes blocos. Por inerência estaremos também, porque estamos a aplicar muita da legislação da União Europeia. A estratégia que existe falta a concretização, faltam os planos de ação, ou seja, é uma estratégia muito de alto nível, ter uma visão, mas sem os planos de ação nós não conseguimos concretizar. E, portanto, eu acho que já vamos tarde. Há aqui aspectos... Aliás, as empresas, quando nós perguntamos às empresas, todas elas estão disponíveis para utilizar novas tecnologias, como a inteligência artificial. Quando se pergunta o que é que já fizeram e de que forma é que estão a utilizar, regra geral, não estão a utilizar. De maneira nenhuma. Possivelmente agora vão com esta nova ferramenta que está acessível e que falámos há pouco. Eu gostava de levantar aqui algumas questões que eu acho que são interessantes de pensar, porque também depois há esta questão que, neste momento, muitas das pessoas já estão a trabalhar com máquinas, já estão a dialogar com elas, portanto já é um colega de trabalho também, e até já está no board de algumas empresas. E, mais uma vez, aquela questão da transformação digital, e o que é a transformação digital, e ser coisas diferentes para empresas diferentes, para indústrias diferentes, nós podemos pensar em vários exemplos. O marketing digital, que falava há pouco, neste momento tem uma grande parte que é inteiramente feita por máquinas. Isto põe em causa uma série de postos de trabalho que existiam, nomeadamente na planificação dos meios, etc. Isso agora é tudo feito de forma digital e com algoritmos. Todas as empresas estão a utilizar isso, ou seja, não está dentro da empresa, mas estão a utilizar essas ferramentas de inteligência artificial quando usam o marketing digital, e aí é algo que pode ser completamente legado na inteligência artificial. Ou seja, há muitas coisas que podem ser completamente legadas. Depois temos outro tipo de questões em que podemos pensar o que é que vem primeiro. Ou seja, utilizamos primeiro a inteligência artificial e depois humanos, ou o contrário. Podemos pensar, por exemplo, no que diz respeito ao recrutamento. O recrutamento, neste momento,
os mais novos sabem disso. O LinkedIn é uma ferramenta que está a ser imensamente utilizada pelas empresas e, portanto, é muito fácil ter algoritmos para fazer uma primeira seleção. E depois, quem vai avaliar não dispensa, nem nunca dispensa. Estas tecnologias nunca dispensam as pessoas, antes pelo contrário. As pessoas são mais valorizadas e poderão fazer outro tipo de trabalhos mais valorizados. Também tem o inverso, sabemos, com a Uber e outras plataformas de distribuição, isso que desqualifica um bocadinho aquilo que as pessoas fazem, mas neste caso pode ser muito útil, porque faz essa primeira seleção. Essa primeira seleção, e às vezes nós temos algum receio da inteligência artificial, podemos dizer, ok, vai ser bom ou vai ser mau termos essa primeira seleção feita por algoritmos. Depende dos algoritmos e depende de quem cria os algoritmos, e são as pessoas que criam os algoritmos. Portanto, a questão da política e a questão do desenho dos algoritmos, os objetivos que nós demos aos algoritmos, a forma como vão processar os dados, a forma como vão recolher os dados, é isso que tem importância. Não é a questão de utilizar ou não utilizar. E o que é que acontece muitas vezes? Acontece que os algoritmos replicam enviesamentos humanos. Ou seja, eles são treinados com aquilo que nós fizemos no passado. E, portanto, algumas desigualdades que existiam, estou a pensar, por exemplo, em desigualdades de género, que existem nas empresas tecnológicas, obviamente, se correrem um algoritmo para selecionar novos funcionários, se os algoritmos estão enviesados pela forma como foram selecionados no passado, vai perpetuar os enviesamentos. Mas, ao mesmo tempo, eu posso desenhar algoritmos e correr os algoritmos para detectar os enviesamentos e, com isso, corrigir esses enviesamentos. Portanto, há aqui muitas possibilidades de colaboração. Depois, temos outras situações em que, por exemplo, na saúde, há bocado falámos da administração pública, e é claramente uma área em que já devíamos estar a usar mais os algoritmos, porque nós podemos, por exemplo, monitorizar a população, e nós hoje em dia toda a gente usa smartphones, e portanto é até fácil de o fazer, e dar alertas para que as pessoas vão, por exemplo, a um hospital em determinadas situações, assim como podemos fazer o contrário, ou seja, as pessoas irem primeiro a uma consulta, é tentado um alerta para uma determinada situação que tem que ser monitorizada e depois termos o digital a monitorizar a posteriori. Outra forma de trabalhar. Uma situação que eu acho muito interessante a pensar é que a inteligência artificial não é simplesmente, em muitos casos, estar a replicar aquilo que os humanos já fizeram. E temos exemplos disso. E isso é muito interessante, a incorporação mesmo em termos estratégicos. Porque nós, como estamos a trabalhar, e falávamos há bocado, de trabalhar com mais dados, nós temos uma capacidade humana limitada de análise de dados. Portanto, a partir do momento em que temos muito mais dados para analisar, nós usamos a nossa intuição, usamos alguns enviesamentos propositados para tentar lidar com esse excesso de informação. E aí temos um problema, porque essa tal informação é processada por máquinas ou é processada por outros, e nós não sabemos como é que foi processada, e, portanto, pode estar a faltar alguma coisa, mas, ao mesmo tempo, quando pensamos nessa informação, a inteligência artificial pode estar a ver o que nós não estamos a ver, porque há sempre os tais blind spots, há sempre os ângulos mortos. E há um caso interessante de uma empresa que nomeou um membro para o Conselho de Administração, que é precisamente a inteligência artificial, pronto, um software que analisa decisões de investimento e que tem sido bastante útil, segundo essa empresa, uma empresa sediada em Hong Kong. Mas isto é muito interessante, ou seja, ter os humanos e ter uma máquina a pensarem de forma independentemente, aqui não é complementar, é de forma independentemente, e de facto não, vai chegar a conclusões diferentes e em muitos casos úteis. Portanto, eu acho que era muito mais interessante neste momento estarmos a pensar já neste futuro, e portanto a tentar antecipar isto e preparar-nos para isso, e começar já a desenhar políticas para isso, e como é que havemos de tentar evitar as desigualdades que claramente vão existir. Esta questão da formação é muito importante, obviamente, preparar as pessoas é muito importante, mas acho que há aqui muitas oportunidades. Há muitas oportunidades, sim, de facto, mas eu queria falar de um problema em específico que não é propriamente criado pela questão da transição digital, é um problema que em Portugal já é estrutural, mas que tem vindo a agravar-se e que há pouco foi aqui referido, que era em relação a pessoas de outros países que neste momento trabalham no nosso de forma remota. Doutora Susana, nós temos atualmente até novos vistos para nómadas digitais, novas soluções, etc. Mas se nós já temos um problema tão grave, por exemplo, ao nível da habitação, para os nossos jovens
portugueses. Este tipo de benefícios não pode piorar ainda mais o problema? Sim, mas eu queria muito falar do RGPD, eu não posso... Sim, à vontade, claro. Eu Não, é só que queria aqui introduzir outro tema. não, eu já vou às nómadas digitais. Não, eu acho que, quer dizer, eu percebo que, eu acho que nós temos aqui gradações do ponto de vista de regulação, não é? Portanto, obviamente, na China tudo é possível, enfim, eles vivem numa espécie de distopia dos dados, como é óbvio, mas tudo é possível, apenas para quem pode, não é? Para as pessoas normais pouco é possível. Portanto, é uma distopia, é uma verdadeira distopia, ou seja, o governo pode tudo e as pessoas não podem nada. Portanto, as pessoas não podem ir para o Twitter dizer o que pensam, mas o governo pode ter-lhes uma app no telefone que monitoriza o que eles fazem, onde é que vão fisicamente, sem lhes pedir autorização. Quer dizer, eu acho que eu estou disponível a pagar um custo económico gigantesco para não viver num país assim. Gigantesco. Eu estou disponível a correr o risco de ser violada ali na esquina para não ter câmaras e uma tecnologia que me monitoriza. Não quero isso, não quero. Quero correr o risco. Quero correr riscos económicos, quero correr risco para a minha segurança, quero que os meus filhos corram esse risco. Portanto, eu quero que eles corram o risco de acontecer uma coisa horrível, de serem estropiados na rua, para terem a liberdade de fazer o que querem e de nem eu nem nenhuma entidade superior andar a ver o que eles fazem. Ou seja, eu acho que essa escolha política de uma entidade coletiva, que é uma democracia liberal e que, enfim, com todos os defeitos que tem ao nível dos países e certamente ao nível da União Europeia, muitos defeitos, mas apesar de tudo agrega preferências das pessoas que cá vivem, tem o direito a fazer essa escolha. É uma escolha legítima e que eu estou disposta a defender e a votar por ela, pagando um custo enorme. Pronto, isso para mim é de uma evidência. Bom, depois temos os Estados Unidos, que é obviamente que é também uma democracia liberal e onde obviamente não se pode fazer tudo e onde há uma proteção da privacidade das pessoas e o governo certamente não tem poder infinito sobre a vida das pessoas, mas há uma maior liberdade das empresas de fazerem coisas com os dados que na União Europeia não podem fazer. Mas eu não pronto, mas isso eu vejo como outra escolha de uma outra democracia liberal que tem outras preferências e eu não consigo, tenho muita dificuldade em dizer como é melhor que a outra. Portanto, eu acho que esta foi a nossa do ponto de vista da União Europeia e a deles é a deles tem vantagens, a nossa também tem. Agora, eu também me custa um bocadinho pensar que eu percebo que o RGPD impõe um custo, por exemplo, mesmo para nós investigadores, não é? Impõe um custo do ponto de vista dos dados aos quais podemos ter acesso. Se eu tiver um coautor no Reino Unido, hoje em dia não lhe posso mandar os dados, quer dizer, não posso mandar quaisquer dados, porque está fora da União Europeia, portanto... mas eu acho isso bem. Ou seja, eu percebo que é um custo. Eu, por exemplo, fiz uma formação online, mas pronto, para perceber, pelo menos hoje em dia, eu antes de fazer uma coisa dessas, sei que há uma regra que se aplica e, portanto, vou à procura para ver se posso fazer. Portanto, tenho uma certa consciência antes de dar um passo ilegal. Eu acho que isso se resolve fazendo isso, não é? Ou seja, formando as pessoas na administração pública, formando as pessoas nas universidades, formando as pessoas nas empresas, para as pessoas, tal como nós aprendemos o Código da Estrada e aprendemos o mínimo de responsabilidade civil, quer dizer, eu sei que eu não posso andar na rua, eu sei que se eu der um pontapé sem querer numa pedra e partir um vidro, que isso me coloca numa posição de responsabilidade civil de reparar a janela daquela pessoa, eu acho normal, e eu acho também normal que neste momento nós ainda não tenhamos esse conhecimento, mas parece-me evidente que o que nós temos é de formar as pessoas, e se calhar devíamos ter já módulos disso, mas eu acho que hoje em dia já há, apesar de tudo, não é? Nas escolas, uma consciencialização aos problemas de privacidade e não sei o quê, eu acho que se calhar devíamos fazer isso de maneira muito mais estruturada para as pessoas conhecerem a base do RGPD. Mas eu tenho, quer dizer, eu gosto do RGPD, ou seja, eu estou contente de viver num espaço económico e político onde os meus dados me pertencem e estou consciente que há imensos abusos, porque de facto a possibilidade de controlar tudo é impossível, mas eu gosto de saber que, enfim, que os tribunais estão do meu lado, não é? Que se algum dia alguém usar os meus dados indevidamente, eu pelo menos tenho o direito de ir. Isso para mim é uma coisa que eu gosto. Pronto, e eu também acho que enfim, custa-me...
eu não gosto, pois não sei, eu sou um bocadinho cética dessa posição das pessoas da administração pública. Eu não quero dizer que isso não existe, atenção, eu acredito, eu não estava lá no concurso da FCT, não, mas quer dizer, mas eu acho que isso é uma desculpa fácil também dizer, não, agora com o RGPD não podemos fazer nada. Pode-se fazer imensa coisa, há imensa gente a fazer coisas incríveis, mesmo na administração pública, formam-se, quer dizer, chamem advogados e façam isso de acordo com a lei, não é? Pronto, portanto, eu queria vim aqui defender o nosso enquadramento europeu, quer dizer, e nós não sabemos, de facto, ou seja, o caminho é tão incerto, o caminho que está à nossa frente, que nós não sabemos, de facto, se daqui a 20 anos não teremos sido nós a tomar as opções certas. Pronto, por causa dos riscos, não é? Por causa dos riscos. Eu percebo que, obviamente, para desenvolver gigantes plataformas é muito melhor desenvolvê-las no mundo não regulado, isso eu percebo. Eu acho que há um problema de regulação a nível europeu, ao qual eu sou sensível, que é as autoridades, obviamente que há a intervenção da Comissão Europeia ao nível da regulação do poder de mercado, mas as autoridades da concorrência são nacionais. Por exemplo, há uma questão que nós estamos sempre, que vem recorrentemente no debate, saber se a CIBS tem ou não tem excesso de poder de mercado, por exemplo. Mas, quer dizer, nós nunca vamos ter grandes plataformas se não permitirmos às empresas, se não medirmos o poder de mercado das plataformas ao nível, pelo menos, do mercado europeu. Porque estas plataformas, de facto, crescem pela dimensão. E, portanto, eu acho que aí... Eu vejo, por exemplo, aí um entrave que eu levantaria com muito menos reserva mental do que o da proteção dos nossos dados. Bom, os nómadas digitais, para responder. Em primeiro lugar, não são só cidadãos não portugueses que... residentes. Não residentes, exatamente. Também há portugueses, não é? Há pessoas portuguesas que trabalham para empresas estrangeiras. E bem, enfim. Eu acho fantástico quer dizer, eu acho que isto é maravilhoso. Eu acho que esta desmaterialização entre o local de trabalho e o local de residência é ótimo. Obviamente muito desigual, nem toda a gente tem acesso, já falámos disso imensas vezes, não vamos agora aqui repetir, mas para quem tem acesso a ele é uma coisa extraordinária e facilita imenso a vida das pessoas do ponto de vista pessoal, permite-lhes também ganhar mais, mas não só, ter acesso a mercados de trabalho diferentes, mas isso não é a única razão, permite-lhes também uma gestão da vida pessoal. Há pessoas que têm vidas pessoais... ou porque têm hobbies, ou porque têm interesse, ou porque têm... Sim, mas eu referia-me à questão da habitação, porque depois Pronto, como é que os jovens que trabalham para empresas nacionais com um salário, sim, que é aquilo que temos na nossa economia, conseguem depois ter acesso às mesmas condições? Eu acho que isso é bom. Agora, eu acho que nós não devíamos discriminar positivamente pessoas que ganham mais, portanto, isso a mim é sempre uma coisa que me custa bastante. E custa-me ver, por exemplo, um debate neste momento acerca da imigração, que toda a gente, não é toda a gente, mas enfim, há temas de cotas e não sei o quê, de ver se precisamos deles, não precisamos deles, relativamente a certos tipos de imigrantes, e parece que queremos sempre estender o tapete vermelho a outros tipos de imigrantes mais favorecidos. Eu acho isso mal, ou seja, acho isso eticamente reprovável. Eu acho que nós temos que tratar todos por igual, ou pelo menos não com tantas diferenças, todos por igual, acho que é uma utopia. E parece-me evidente que os vistos gold, os residentes fiscais não habituais e agora os vistos para os nómadas digitais vêm aumentar um problema de gentrificação que nós temos nas nossas cidades e que leva ao aumento dos custos de bens não transacionáveis, já agora não apenas o imobiliário, sendo o imobiliário o pior de todos para quem não tem casa. Nós esquecemos também sempre disto, não é? Para quem já é proprietário nos centros urbanos em Portugal, isto são ótimas notícias. As pessoas... Não, mas é verdade, quer dizer, o mercado habitacional é um mercado que divide o mundo entre quem já tem casa e quem não tem. Para quem já tem casa isto é bom, mas eu acho que isso é um problema. Acho que o problema da acessibilidade às casas, no sentido da acessibilidade financeira e económica, é um problema enorme que nós temos, e eu acho que isso resolve, e quer dizer, no caso dos nómadas digitais, então é incompreensível, porque precisamente por poderem trabalhar onde querem, nós podíamos perfeitamente condicionar, nós não podemos obrigar as pessoas a não viver no centro de Lisboa, como é óbvio, isso seria horrível. Mas o que nós podemos é condicionar algumas das vantagens que lhes oferecemos a que eles não se vão instalar em zonas de alta pressão habitacional. E eu tenho muita dificuldade em perceber como é que nós continuamos a dar essas vantagens a pessoas que nós sabemos que vão competir no espaço que é escasso
com pessoas que têm menos capacidade de pagar. Mas isso é ainda mais válido para os vistos gold, muitíssimo mais válido para os vistos gold, onde provavelmente estamos a deixar entrar dinheiro sujo, os nómadas digitais até ver são pessoas de bem. E para os residentes fiscais não habituais é igual aos nómadas digitais. Portanto, custa mesmo muito a perceber isto. Eu acho que nós devíamos começar a condicionar as ofertas que são super bem-vindos, toda a gente é bem-vinda em Portugal, mas se querem ter certos benefícios, então vão para sítios com menos pressão. Mas isso também se aplica aos portugueses já agora, porque quer dizer, isto também pode ser uma boa maneira das pessoas que nós sabemos que tem havido alguma resistência, ou que há alguns setores da economia portuguesa que são se calhar mais conservadores setores no sentido das empresas e que aderem com dificuldade a esta coisa do trabalho remoto e que têm visões assim um bocado, não sei, um bocado de acharem que isso depois não é bom para a vida da empresa e que não é bom para a produtividade e obviamente há um debate sobre isso, mas quer dizer, eu acho que tem havido alguns dados que mostram que há um caminho para o trabalho remoto que está a ser feito mais rapidamente noutras economias europeias e certamente na americana. Mas eu acho que isto também pode ser uma coisa boa para as nossas empresas e para os trabalhadores em Portugal. Quer dizer, então, olha, já agora, como o preço nos centros urbanos está assim, eu vou viver ali para uma zona mais rural, não é? Mas isso também pode fazer parte do pacote. Portanto, tudo isto, ou seja, de um ponto de vista mais de médio prazo, acho que pode ser também pode aumentar o próprio poder dos trabalhadores portugueses para conseguirem trabalhar mais remotamente e também o trabalho remoto, esta coisa toda do nómada, não tem que se aplicar apenas, nós não temos de ter esta coisa apenas dentro de Portugal e fora de Portugal, pessoas que trabalham para fora de Portugal, as pessoas podem estar a viver em Trás-os-Montes a trabalhar para Lisboa, isso também é ser nómada. E, portanto, eu acho que há aqui uma possibilidade de transição, mais uma vez, muito desigual, não dá para todos, portanto, as pessoas que limpam os escritórios de Lisboa, mas as pessoas que limpam os supermercados de Lisboa, esses vão continuar a existir. Vai haver menos escritórios, provavelmente. Mas, quer dizer, essas pessoas têm que lá ir, não conseguem limpar digitalmente e são sempre as mais frágeis de todas. Mas para os outros, eu acho que esse nomadismo até pode ser uma maneira de resolver, em parte, obviamente, este problema da acessibilidade à habitação. Dr. Rui Lourenço, aqui vários aspectos referidos. Eu não sei se há algum deles em particular que queira comentar. Infelizmente já estamos a ficar com o nosso tempo reduzido. Só voltando só um bocadinho atrás ao RGPD e depois ligando com uma frase ali do Pedro sobre que é preciso desenhar políticas eu já não lembro o que era, mas é preciso desenhar políticas. Sobre o RGPD, bem, quando foi aquele concurso, o RGPD estava a começar. E, portanto, havia muito receio. Mas a verdade, e estamos aqui todos, o Pedro falou um bocadinho do ChatGPT, nós discutimos isso no gabinete, quando ele me perguntou se eu já tinha experimentado, e eu confesso que não experimentei, porque da primeira vez que lá fui, tinha duas hipóteses. Ou utilizava a minha conta Google para fazer o login, portanto, no fundo estava automaticamente a ser os meus dados, todos. Claro. E, portanto, o RGPD aí não vai servir para grande coisa. Ou então, tinha que me inscrever, comecei a inscrever, primeiro é o e-mail, depois, logo a seguir, o número de telemóvel. E eu aí parei. Mas eu vou lá voltar, porque é isso que vai acontecer. E a minha crítica, ou a minha reserva face ao RGPD, são duas. Primeiro é que é extremamente complexo. Resulta do processo da União Europeia, o famoso trílogo, não é? Portanto, é tudo negociado com o Conselho, a Comissão, o Parlamento. O Parlamento são 705 ou 6 deputados, 27 membros na Comissão, no Conselho e para fora. Portanto, é tudo, circula para trás, para a frente, vírgulas, este tem ali, e no fim resulta um documento. Pronto. E neste caso foi o RGPD, mas é só um. E isto ligado à questão que é preciso desenhar políticas para, que foi aquela frase do Pedro. E eu tinha aqui apontado que um dos principais obstáculos, precisamente, à transição digital da administração pública, são as chamadas, eu não vou chamar políticas, mas são as estratégias. E só para chamar a atenção, que no caso da administração pública, só no que diz respeito ao digital, nós temos o que é que neste momento enquadra o desenvolvimento. Temos um plano de ação para a transição digital, que prevê a elaboração de uma Estratégia Nacional de Dados, Estratégia Nacional para a Inteligência Artificial, Estratégia Nacional de Blockchain, Estratégia Nacional de Computação Avançada, Estratégia Nacional de Segurança do Ciberespaço, Plano de Ação da Rede de Administração Aberta, Estratégia Nacional das Smart Cities, Estratégia Cloud para a Administração Pública. Estas são as que estão previstas
Algumas já foram criadas, muitas delas resultam de obrigatoriedades precisamente da União Europeia. Mas para além do Plano de Ação para a Transição Digital, temos a Estratégia para a Inovação e Modernização do Estado e da Administração Pública, a Estratégia e o Plano de Ação para a Transformação Digital da Administração Pública, temos o Simplex, que também tem medidas de transição digital, e depois temos os grandes enquadradores, as grandes opções do plano, o Plano Nacional de Reformas, o Portugal 2020, o Portugal 2030, e agora, mais recentemente, o Plano de Recuperação e Resiliência. E estes são, digamos, este é o contexto específico de estratégias que, digamos, que estão à volta da transição digital à administração pública. Mas se forem consultar o site do Centro de Competências de Planeamento, que foi criado há relativamente pouco tempo, o Planab, eles têm uma lista chamam de instrumentos de política pública, que, segundo esse centro, são neste momento ativos em Portugal 140. Eu estou a fazer um trabalho sobre isso e fui consultar um deles, que é uma coisa, eu diria, olha, tem a ver até com a sessão anterior, que é a estratégia para tornar eficientes energeticamente os edifícios. São 146 medidas numa só estratégia e nós diríamos, bem, qual é o impacto que tem para a gestão das tecnologias de informação da administração pública? Bem, dessas 146 medidas, diretamente são criados vários portais, várias bases de dados, vários documentos digitais, portanto, isso é só um dos 140 instrumentos, que tem 146, que tem 140 medidas, dessas há para aí umas 20 diretamente, que impactam diretamente na transição digital da administração pública, com exigências, portanto vai ter que se fazer isto e mais aquilo. E portanto, quando o Pedro há bocadinho dizia que era preciso como é que era? Eu até escrevi aqui, era preciso desenhar políticas. Eu, do ponto de vista, para quem está na administração, não é o meu caso, mas para quem está na administração pública a desenvolver o processo de transição digital, estão desenhadas já. Aquelas que criam logo ali uma certa, porque no que não faltam são estratégias e políticas e instrumentos de política pública de todas as áreas e que todas elas têm um impacto muito grande faltam os planos de ação. Os planos de ação, não é? Doutor Pedro, pode tomar a palavra para comentar, até porque estamos mesmo quase a terminar. Então para terminar, de facto há muitas estratégias, o problema se calhar é esse, não é? Também devia haver aqui um simplex para o desenho de políticas e de estratégias, e falta a concretização, faltam os planos de ação, falta um calendário, falta quem é que as vai desenvolver, e portanto acabam por não se concretizar. Isto não acontece só na administração pública, acontece nas empresas. Eu acho que não sabem ainda como aplicar muitas coisas, e há imensas oportunidades, e se calhar deviam estar a trabalhar mais até com universidades para a utilização de muitas das coisas que neste momento são possíveis. Um dos aspectos que eu também gostava de frisar, a questão da privacidade e da segurança é importantíssima, é chave, não é? Neste contexto é chave. Há aqui outras questões até que eu acho que são importantes, porque isto gera autonomia, mas também gera aqui uma monitorização muito grande, como a Susana há bocado falou, que pode ser complicada, e sobre quem é que vai monitorizar, mais uma vez. Temos plataformas a monitorizar pessoas também, mas privacidade e segurança, claramente um tema essencial, senão nós não conseguimos avançar. Aliás, esse é um dos obstáculos para avançar, é precisamente essa questão. Outra questão que eu acho que era muito útil, até para combater um pouco as desigualdades que existem, é que, de facto, as grandes empresas têm dados para trabalhar que não têm empresas muito pequenas. E um dos aspectos para combater isso seria, de facto, eu sei que existem também políticas para isso, mas quando nós vamos consultar não encontramos lá, que é ter os dados abertos. Ou seja, os dados todos numa cidade, os dados de um país, há muitos dados, não é os dados pessoais, não é os dados das pessoas, mas saber como é que as pessoas se deslocam, etc. Se esses dados estiverem todos abertos, isso cria imensas oportunidades de negócio que podem ser explorados, estão lá e qualquer pessoa os pode utilizar. Não são só as grandes empresas que têm os dados. Portanto, acho que há aqui muito a fazer. Acho que a Europa deve ficar preocupada, acho que Portugal deve ficar preocupado. Aquela questão que nós falámos há bocado, as tecnologias estão a ser desenvolvidas em polos muito específicos, ou seja, também se dizia um bocadinho que isto do digital, agora eu posso vender no mundo todo, basta-me criar um site, não é verdade, eu preciso de pessoas, ou seja, não basta criar uma plataforma, não basta criar um site,
sem as pessoas nada vai resultar e, de facto, há uma concentração muito grande de produção de nova tecnologia em alguns lugares, mesmo dentro dos Estados Unidos, e isso é algo que nos deve preocupar, porque cria alguma especialização que é depois difícil. E como isto tudo é muito facilmente escalável, as desigualdades também se amplificam. E, portanto, acho que também essa é uma preocupação, a Europa estar a ficar para trás no que diz respeito à produção deste tipo de tecnologias. E, ou seja, parece-me que a questão da segurança e da privacidade é claramente um tema, mas não pode ser o único foco e também devemos ser estratégicos neste ponto de vista, até porque os territórios, há bocado falando dos nómadas digitais, de facto os territórios agora mudaram muito porque também temos territórios digitais. E se as tecnologias são detidas por algumas empresas, estão concentradas em alguns países, isto altera também aqui as fronteiras digitais onde nós todos atuamos neste momento. Portanto, acho que essa também devia ser a questão. Portanto, sim, há muitas estratégias, mas pouca concretização. Ainda tínhamos aqui mais um novo tema para discutir, mas infelizmente já não temos tempo. Portanto, eu agradeço aos nossos convidados pela excelente conversa e uma boa tarde a todos. Obrigada por estarem presentes.